Olá, boa noite. Hoje o Ponto de Vista traz para o debate o cenário político cabo-verdiano versus perspectivas futuras, e para falar sobre o tema está aqui conosco o analista e professor universitário Silvino Évora e também o analista Adilson Valadares. Boa noite. Muito boa noite. E além dos nossos analistas, também nós estivemos a conversar com alguns cabo-verdianos que também falaram sobre o cenário político no país. Vamos acompanhar. O cenário político de Cabo Verde tem sido caracterizado por uma estabilidade democrática considerável. Alguns cidadãos que falaram à Record fizeram uma apreciação positiva do cenário político cabo-verdiano. Nós temos direito, graças a Deus, tudo está bem direito. Para morar naqueles outros países, ou que ganhado, ou que perderam, tem guerra, tem tudo que as coisas ali, nós não está aceita tranquilo, não está salva logo, quem é que ganha, quem é que perde. A nós é tudo mais melhor do que os outros países. Nós temos na Cabo Verde, graças a Deus, mas está bem direito. Nunca tem que as guerras, que as coisas lá. Não, a política de país é uma política bonita, interessante. De integração de governo e quem que será mandatário e quem está aceita a derrota é bonito. E sem violência, sem mal discussão, sem manifestação, tudo dá grau de seja quem que ganha, seja que perde, tudo é convencido. Então, contudo, naquele símbolo língua oficial portuguesa, ele vem considerar África e Ocidental. E diz que a África que tem melhor mandato é Cabo Verde, tem uma democracia com boa transparência, por acaso. Não obstante essa avaliação positiva, há aspectos que precisam ainda de melhorias. O cidadão José Barros Semedo, por exemplo, aponta a necessidade de algumas mudanças na Constituição para maior transparência. Está a minha estimura. Se calhar teria que mexer a Constituição. Por exemplo, maneira de indigita a Procuradoria-Geral da República ou o Presidente do Tribunal de Contas para o Governo, que cria um laço já que é pouco transparente. Por isso, a chama devia optar por outro tipo de, por exemplo, eleição. Em termos de desenvolvimento, Cabo Verde ainda enfrenta vários desafios, entre os quais a problemática dos transportes, aponta os entrevistados. Trabalho direito, mas tem um ponto também negativo, caso transporte marítimo, aéreo. Um país, por exemplo, que se um barco estraga ou um avião estraga, tem problemas, é que é um país sustentável. A mensagem é para... Hoje, se Cabo Verde é pobre petroleiro. Portanto, inadmissível um alião com cargo político tem um subsídio de 70 conto da casa, que é superior a vencimento de um técnico superior. Tem subsídio de apresentação, de comunicação. Quer dizer, num país mora cá, pode não haver alguém que mora na barraca, na casa de lata, de papelão. É para ser mais justo. Se não há políticos que recebem, ou que vão poder se viver mais, que está crescendo. Não quero ver que tem nada. Então, os políticos também que está crescendo. Do mandato que manda 3, que manda 4. Não dá mais. Mais ou menos, o trabalho, casta. Em termos de jovens, está cá sair. Também para outro país para vida mais melhor. Apreciações dos cabo-verdianos sobre este assunto que vamos abordar aqui, com destaque para vários pontos que vamos falando aqui ao longo do ponto de vista, entre os quais a questão da transparência. E Cabo Verde é um país democrático, tem se destacado por isso, sobretudo a nível do continente africano. As eleições autárquicas de 1 de dezembro decorreram num clima de civismo, mas após o período eleitoral, surgiram denúncias de interferências de narcotráfico nas eleições autárquicas. Como seria aqui para o professor Silvino, como é que isto pode interferir na democracia do país, que diz prezar pela transparência?
Muito boa noite e agradeço o convite para estar aqui. Cumprimento também ao colega aqui do painel para dizer que Cabo Verde já tem uma experiência que está em processo avançado de consolidação em termos de prática eleitoral e, sobretudo, de, diria, consubstanciação da democracia, porque a democracia não é outra coisa senão a expressão da coletividade, ou seja, a forma como o povo se manifesta. E de 91 para cá, nós já temos experiência de várias eleições, nos vários níveis, quer no nível do poder local, quer no nível do poder central e também para o mais alto cargo de magistrado da nação, que é a Presidência da República. E até aqui nós temos dado mostra de que, efetivamente, conseguimos, pelo menos, absorver a fórmula da democracia. E a fórmula da democracia passa por aqueles que perderem as eleições, assumirem o lugar para o qual o povo lhes reservou, que é o lugar da oposição, ou então, se entender, não participar no cenário político ativo, por exemplo, um candidato, no caso do poder local, que perdeu as eleições e decide, por exemplo, retirar-se, também isso é legítimo, pode fazer outras coisas. Aquele que ganhar as eleições tem estado também sem grandes dificuldades a lhe ser reconhecido o seu direito de assumir o cargo, e aqui nós não temos esse tipo de problemas. Agora, a questão subsequente, e muitas vezes nem é só subsequente, às vezes também é intermitente aos processos eleitorais. Isso é uma experiência também que tem acompanhado a prática eleitoral em Cabo Verde. O discurso à volta do financiamento das campanhas através de dinheiro cuja origem é duvidosa e muitas vezes até se aponta a questão do narcotráfico, não é uma coisa de hoje. Só que também o certo é que ninguém provou algum dia que houve dinheiro do narcotráfico a financiar as campanhas eleitorais aqui em Cabo Verde. Como outras questões que muitas vezes os partidos políticos endossam ao discurso que produzem durante o processo eleitoral e muitas vezes no pós-processo eleitoral, que também não tem, muitas vezes não tem, pelo menos a substância prática visível. Nós não sabemos se tudo aquilo que se diz, ou parte daquilo que se diz, se há fundo de verdades ali ou se efetivamente é só narrativa. Mas eu acho que isso deve ser olhado de duas formas. De um ponto de vista da necessidade de prevenção do nosso sistema democrático, prevenção da sua solidez. Se houver elementos palpáveis para que se faça alerta sobre possíveis, diria eu, intervenções de forças ocultas que podem, de alguma forma, desvirtuar aquilo que é a essência da democracia, que se faça as denúncias, que se faça a investigação. Mas também se for só do ponto de vista da desconstrução das vitórias, porque às vezes muito dessas narrativas é para desconstruir o mérito das vitórias. E quando assim é, acaba por denegrir o próprio sistema democrático e não é bom para nós porque lança uma desconfiança geral sobre o sistema, lança uma desconfiança geral sobre a democracia e os atores e depois acaba por passar um atestado de imoralidade a praticamente todas as pessoas ou grande parte daquelas que exercem os cargos públicos. E isso, os próprios políticos contribuem para isso, porque se nós repararmos, são eles que muitas vezes trazem esse discurso. Agora, a minha questão é se o discurso tem mérito ou se não tem. Se tiver mérito, é necessário que haja esse tipo de alerta, que haja investigação e que haja clarificação. Agora, só que nós não podemos ficar numa situação de lançar dúvidas de uma forma permanente, insistente sobre a sociedade e nunca se faça um trabalho que esclareça isso e que acaba, de alguma forma, por trazer-nos à luz do dia aquilo que é a essência da verdade sobre os meandros dos processos eleitorais em Cabo Verde.
Adilson Valadares, temos aqui o professor Silvino a dizer a questão da interferência narcotráfica nas eleições, uma questão que, segundo informações, denúncias de que não é de hoje. Há necessidade de fortalecer a questão da transparência? Olha, muito boa noite para cumprimentar o colega aqui do painel, a senhora jornalista, os telespectadores lá em casa, parabenizar os cabo-verdianos por mais essa jornada cívica, a nona, portanto, já são 33 anos do poder autárquico em Cabo Verde, na ótica de aproximação do poder às pessoas, uma jornada cívica que valoriza ainda mais a nossa democracia e a cultura democrática. Em paz, ordem social, isto é que interessa. A nível das denúncias, poder-se aqui fazer um enquadramento mais geral, até porque estamos na onda de banalização das instituições, é um problema internacional e Cabo Verde não passa ao lado disso. Temos que ver essas questões na ótica das instituições. A própria Procuradoria-Geral da República tem as suas formas de atuar. O Código de Processo Penal prevê de forma abstrata, genérica, as possibilidades de atuação. Temos que ver essas questões com naturalidade e as instituições vão funcionar de acordo com a lei e com os trâmites ou com os procedimentos democráticos. E há, por vezes, uma tendência em banalizar a democracia, os procedimentos democráticos, a liberdade e o próprio constitucionalismo. Porque num Estado de Direito democrático as coisas funcionam de acordo com a lei e de acordo também com alguma tradição ou costumes constitucionais. E se formos ver, há que trazer também à ribalta questões jurídicas fundamentais que, por vezes, têm passado ao lado, nomeadamente a questão de alguma dicotomia, alguma interpretação subjetiva por parte de alguns protagonistas do poder autárquico. Portanto, vimos casos polémicos, nomeadamente na cidade da Praia, no município da Praia e de São Vicente, onde tivemos claramente interpretações que, em 33 anos de tradição autárquica, nunca tínhamos visto essa interpretação, nomeadamente a dicotomia entre o poder singular, executivo e colegial, ou o poder deliberativo. Portanto, é a primeira vez que aprovou-se instrumentos fundamentais das autarquias locais sem passar pelo, portanto, poder colegial. Ou seja, o Presidente de Câmara aprovou orçamentos e plano de atividade sem passar pela aprovação das câmaras. Portanto, temos que aguardar por um pronunciamento dos tribunais até para ver o caminho do nosso direito, da consolidação das instituições, até para ver se, quando se candidata ao poder deliberativo, se de facto há esse papel de fiscalizar ou da responsabilidade da Câmara perante a Assembleia Municipal. Essas denúncias também temos que as ver de forma, como bem o colega aqui disse, fiz referência, há uma tendência por vezes de mal perdedor. E num país, e temos que fazer essa ligação também, há uma questão, creio, fulcrar, falando especificamente do poder autárquico, que está ainda com uma tradição, creio que é a 9ª ou 10ª eleição, se formos contar a eleição intercalar em São Vicente, da eleição autárquica em Cabo Verde. Neste momento, mesmo que tenhamos uma tradição, alguma cultura democrática por parte dos cabo-verdianos e dos mentores ou dos membros, dos candidatos às eleições, há ainda uma tradição do assistencialismo nas câmaras municipais. E o poder autárquico, que está mais próximo da população, devia ser uma instituição onde se facilita, se regula o investimento, o desenvolvimento, utilizar o território para o desenvolvimento das localidades, para que assim tenhamos mais emprego, mais fiscalidade, né? mais receitas,
e que não continuemos a depender das transferências do Estado, e se formos analisar os dados ainda, a participação das autarquias é irrisório. Ainda que temos alguns estados, alguns municípios, nomeadamente São Vicente, Praia e Sal, com algumas receitas, mas se formos ver, há municípios que ainda têm, normalmente gerem aquilo que é enviado do governo, para depois, por vezes, já há essa tendência de assistência e não numa perspectiva mais de regulação, que é em coerência, aliás, com a própria Constituição, e que tenhamos, de facto, a descentralização democrática em coerência com o nosso sistema constitucional.